Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu venho falando há alguns dias para vocês sobre o nosso bazar, no dia 2. E hoje eu estou reforçando porque agora já chegou, né, gente? É nesse sábado, das 9 às 16 horas. Eu conto com todos vocês. Dá uma passadinha aqui para ver as coisas muito bonitas que as nossas voluntárias confeccionam. E assim, com esse dinheiro que a casa mantém, os enxovais de bebê, várias outras coisas que a casa, várias outras ações que a casa faz, tá? Então a gente necessita muito da renda desse bazar. Conto com todos vocês. Para dar uma passadinha aqui. Um paninho de prato, qualquer coisa assim, a gente sempre precisa em casa, né? Então já ajuda. Bom? A leitura que eu vou fazer é do livro Palavras de Vida Eterna, de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. Bendigamos, porque quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreie a sua língua contra o mal. Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Não vale condenar. O desmentido talvez chegue hoje, de maneira imprevista, porque a misericórdia é alicerce da lei de Deus. Reflete quantas vezes já observaste o socorro invisível ao que era tido em conta de mal irremediável. Vistes doentes graves voltarem repentinamente à saúde, quando já se achavam sentenciados à morte. Conheces malfeitores que se transformaram em homens de bem, quando pareciam totalmente afundados na delinquência. Tateaste problemas complexos que encontraram equação de improviso quando se te afiguravam plenamente insolúveis. Choraste sobre situações inquietantes que tomaram rumo salvador quando tudo te fazia crer em tragédia. Seja qual seja a provação em curso, refreia a língua, para que a tua língua não amaldiçoe. É possível que estejas vendo tudo em derredor de teus passos pelo prisma do desespero. Entretanto, asserena-te e aguarda, confiante, porque se a misericórdia de Deus ainda não está alcançando o teu quadro de luta, permanece e caminha. Então vamos nesse momento elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, em agradecimento pelo dia de hoje, em agradecimento por tantas as coisas boas que a gente tem vivenciado, pela música linda que acabamos de ouvir, por essa paz que estamos sentindo nesse momento. Que o Senhor, na sua infinita misericórdia, possa nos envolver nas suas bênçãos de amor, nas suas bênçãos de paz. Queremos nessa noite pedir a espiritualidade maior, ao benfeitor espiritual dessa casa, que estejam conosco, nos amparando, nos direcionando, nos fazendo sentir a sua presença. Queremos pedir aos benfeitores da casa que intua a nossa palestrante, para que a sua mensagem possa chegar até nós. E sempre contando com a presença de Jesus, com a presença dos benfeitores amigos, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja.
É com muito prazer que a gente recebe hoje a Flávia. É a primeira vez que ela vem fazer palestra, mas ela já é uma trabalhadora da nossa casa, tá? Boa noite, obrigada mesmo. Quero agradecer essa casa, a oportunidade de trabalho, porque quando o trabalho aparece é porque nós já estamos prontos, né? E aí, então, vamos trabalhar. Eu pensei nesse tema, perdão divino, perdão ao próximo, perdão a nós mesmos, porque nós estamos enfrentando tempos muito difíceis, em que a falta do perdão, infelizmente, tem nos levado a muito desesperos, aflições, depressões, conflitos familiares. E hoje, então, nós vamos juntos pensar um pouquinho sobre esses 3 perdões. Perdão divino, perdão ao próximo, perdão a nós mesmos. Então, perdão divino. Poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? É a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos lá na pergunta 661. Olha a resposta dos espíritos. Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as nossas faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas só obtém mudando o proceder. Então, o que Deus quer de nós é mudança. Ele não quer que nós fiquemos nos penitenciando, condenando, nos autoflagelando. Muito pelo contrário. As boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. Há muitas religiões que asseguram e têm esperança de que Deus perdoa todas as faltas cometidas. Basta a gente pedir perdão para Ele. Tem o ato penitencial que a gente vai lá, né, ora, pede perdão, ajoelha. Tem outras religiões que basta a gente confessar que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. E aí a gente depara-se com a doutrina espírita que vem nos esclarecer que para além de pedir, nós precisamos modificar os nossos atos. Não basta apenas pedir perdão a Deus, nós precisamos mostrar para Ele, por meio das nossas atitudes, que nós queremos mudar. E fazer o esforço de fato, então, para mudar. Quando eu li isso no Livro dos Espíritos, foi um pouco chocante para mim. Olha só, não há perdão de faltas para ninguém. Mas nós vamos entender por quê. Porque Deus não nos perdoa. Se assim fosse, seria para todas as criaturas. Então, como algumas religiões pregam, se esse Deus perdoasse somente da gente pedir perdão, Ele não seria um Deus bom, justo, maravilhoso, sabe, que tem todas as qualidades, que Ele é justo, bom, nos perdoa, nos ama infinitamente, está conosco em todos os momentos. Se Ele perdoasse uns e não outros, condenasse uns ao fogo do inferno eterno, que Deus seria esse? Esse Deus, Ele não coaduna com a visão de Deus que a doutrina espírita vem nos ensinar, que é um Deus que é todo amor, toda justiça, toda bondade, toda caridade, todo poderoso, é onisciente, é onipresente, está comigo, está com você, está com aquele lá do outro lado do mundo. Então, se assim fosse, bastasse só a gente pedir, Ele não seria o Deus que Ele é. E nós vamos entender por quê. A doutrina espírita, ela é uma doutrina que vem nos esclarecer. Nós precisamos abrir a mente para aprender que Deus é esse. Que Deus é esse que não perdoa as nossas faltas. Nós vamos entender. Então, a oração, mesmo a mais requintada no sentimento de amor, não esconde as faltas. Então, se a criatura ora, e aí ela implora, ela pede, ela, ajoelha, ela faz ali aquele momento que ela consegue até se conectar com Deus, mas aquilo não apaga o que foi feito. A gente não pode esquecer disso. A prece, ela prepara o coração para o passo seguinte. E nós vamos entender que passo é esse. Então, os nossos erros, podemos nos oferecer ante os nossos erros, a corrigenda dos nossos deslizes. E não mais da vazão às paixões interiores. Então, para além de pedir, nós temos que procurar não mais dar vazões ao nosso orgulho, ao nosso egoísmo, às nossas paixões, aos nossos desejos. Aquele que pede perdão das suas faltas só obtém mudando as atitudes, mudando o seu proceder. Ninguém avança sem mudanças.
E essas mudanças haverão de ser permanentes. Porque a gente pensa assim, nossa, quando eu conseguir vencer essa dificuldade minha de amar uma pessoa da minha família, nossa, eu vou estar pronto. Não, não acaba, não termina aí. Nós somos seres que estamos destinados à pureza, à cristandade. Nós seremos Cristos futuramente. Essa é a nossa destinação. E por isso mesmo, à medida que eu vencer o egoísmo, depois eu tenho que vencer o orgulho, depois eu tenho que vencer a minha vaidade, depois eu tenho que vencer, e vou vencendo. E à medida que eu vou vencendo, eu vou me preparando para então ter comunhão profunda com esse Deus. Nós ansiamos por isso. Nós ainda somos criaturas, infelizmente, que apenas pressentimos esse Deus. A nós não é dado conhecê-lo profundamente, entrar em comunhão profunda com Ele, como fazem os cristos, que basta uma luz, um pensamento, eles já estão em comunhão profunda com esse Deus. Nós estamos distantes disso. Mas à medida que a gente for avançando, nós vamos alcançar. Então a prece, ela tem uma escala muito grande, de modo que todos possam orar de acordo com a elevação alcançada. Um mundo espiritual vai atender a cada um conforme as suas necessidades. Nós vamos entender por quê. Ixi, está precisando de bateria aqui. Será que tem? Só um minutinho. Você precisa só do carregador? Não, ele está pedindo bateria. Um cabo para ligar? Não, esse aqui é o do centro. Qual que é o carregador aqui? Cadê o cabo? Tem que ter um cabo ligado, né? Você chegou com a bolsa do computador? Olha aí dentro aí, ó. Hoje é hoje, hein? Nós vamos desenvolver paciência e tolerância com as coisas tecnológicas. Tá. Isso é aprendizagem, né? A gente chega mais cedo para aqui. Bom que a gente aprende a chegar mais cedo para organizar. Primeira vez. É. Mas pior. Nossa, que estilo poderoso agora. Foi muito, né? Agora foi? Deu certo. Então vamos lá. Então, nem Deus e nem Cristo perdoam ninguém. Eles nos dão, de boa vontade, oportunidade de nos regenerar. Então, quando a gente tem a ilusão de quando nós erramos, cometemos falta grave, que eu vou ajoelhar numa prece, ou vou me recolher no canto, num quarto, num cantinho, e vou pedir perdão, e vai estar tudo bem, vou estar quites com a justiça divina, é um leve engano. O que a prece faz é abrir as portas para iniciar o processo que só vai se completar depois de atravessar por 3 etapas. O livro Céu e Inferno vai falar em 3 etapas. Eu acrescento uma no meio delas, depois eu vou explicar por quê. Então, as faltas que se cometem são processos de despertamento espiritual. À medida que nós vamos falhando, errando e aprendendo com aqueles erros e passando pelas etapas de aprendizagem e melhoria, eu, então, adquiro despertar espiritual e vou melhorando. Porque onde o amor não tiver resultado, a dor terá que fazer alguma ação. Por isso que, infelizmente, com muitos de nós, a dor tem que chegar para a gente entender que a gente não pode continuar agindo daquela forma. Então, ninguém engana a Deus, Ele tudo sabe, e principalmente no que se refere aos seus filhos, que preferem um caminho mais fácil. Nós somos seres que estamos sempre procurando o caminho do jeitinho brasileiro. Eu quero tudo do mais fácil, porque a gente, infelizmente, tem uma alma preguiçosa. A gente não quer galgar as etapas conforme a lei prescreve para todos nós. Nós queremos, às vezes, encontrar os atalhos, e é nos atalhos que nós nos perdemos. Então, a doutrina dos Espíritos abre os braços como sendo a misericórdia de Jesus para a humanidade. E fala de novo para todas as criaturas que padecem: vinde a mim, vós todos que sofreis, e eu vos aliviarei. Então é esse o chamado do Cristo. Mas Ele não está nos chamando para que a gente simplesmente fale: ó Deus, me perdoe, estará tudo bem. Não. Ele está nos convocando para transformação real, para transformação profunda.
Então, não devemos esperar acomodados o perdão de Deus. Por quê? Ele já nos pertence. Ele nos conhece tão profundamente. Esse Deus nos ama de uma maneira tão inimaginável que a gente nem sequer consegue compreender, que Ele já nos perdoou antes mesmo da gente errar. Por quê? Ele nos conhece profundamente e Ele sabe da capacidade de cada um de nós. Então, antes mesmo da gente errar, Ele já sabia o que nós faríamos, onde nós erraríamos, e por isso mesmo o perdão dele já nos pertence. Portanto, não precisamos pedir. Flávio, então eu não devo pedir perdão? Não, calma. Eu disse que você não precisa se autopenitenciar, se autoflagelar mentalmente, emocionalmente, se excomungando porque errou. Nós vamos entender por quê. Então, veja o que fazeis com as mãos e copiai as mãos de Jesus, que nunca pararam. Operai com Ele em todos os mundos, que Deus acenderá a sua própria luz. Então, Jesus está nos convocando para que nós possamos acender as nossas próprias luzes, caminhar com Ele, então, viver essa comunhão profunda por meio do perdão. Então, por que a gente tem... Eu inverti a ordem, não sei se vocês perceberam, o título era Perdão Divino, Perdão ao Próximo e Perdão a Nós Mesmos. Eu inverti a ordem, vocês vão entender por quê. Porque eu não consigo perdoar os outros, porque eu ainda não consigo perdoar a mim mesma. Nós vamos entender profundamente isso. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus. Ame o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Estes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Mas por que nós não estamos amando o nosso próximo? E o próximo mais próximo são os próximos que a gente escolheu reencarnar com eles para aprender a amar e perdoar. São os nossos familiares. Esses a gente tem mais dificuldade de amar. Porque são com eles que nós temos a maior carga de dívidas. Nós não estamos amando essas pessoas e perdoando elas porque nós ainda não aprendemos a nos perdoar. Nós estamos ainda vivendo um autoflagelo íntimo. Quando eu erro, eu quero me autoflagelar porque eu acho que isso alivia a carga. Só que isso não resolve o problema. A gente atrai aflição, depressão, angústia e não resolve nada. Bem-aventurados, então, os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Então, de todas as violências, olha só o que o Hamed veio falar para nós no livro As Dores da Alma. De todas as violências que nós padecemos, as que fazemos contra nós mesmos são as que mais nos fazem sofrer. Nessa crueldade não se derrama sangue, somente se constrói cercas e cercas que passam a nos sufocar e nos afligir por dentro. Olha só, quais são os modos de crueldade que nós estamos cometendo conosco diariamente? Autopunição. Eu errei, eu começo. Nossa, mas como eu sou ruim. Nossa, eu não presto para nada, eu não tenho valor nenhum, eu não mereço ser feliz. Já repararam quantas vezes a gente se autoflagela com esses pensamentos e sentimentos? A gente tem pensamentos de não merecimento para nós. Eu não mereço ser feliz, eu não mereço ser próspero, eu não mereço amar alguém ou ser amado, eu não mereço receber carinho de ninguém. A gente se julga mentalmente de forma tão exacerbada que isso nos paralisa e nos deprime. E nós praticamos a auto-obsessão. Às vezes a gente vem tomar passe e pensa que está obsediado, mas na verdade nós mesmos estamos fazendo isso conosco. Nós só atrairemos os irmãos que estão vibrando nessa mesma faixa conosco. Então, isso acaba gerando muita angústia e muita tristeza. E aí, nessa faixa vibracional, nós vamos atrair irmãos que estão também sofrendo de tristeza e angústia. Porque a gente acha que a obsessão acontece porque eles nos procuram. Não, na verdade, nós abrimos a porta primeiro. Porque eu sou dono da minha mente.
esse corpo, meus pensamentos me pertencem. A vontade e a dona da moradia desse corpo sou eu em espírito. Então compete a mim buscar ter pensamentos elevados, equilibrados, para então atrair espíritos nessa faixa. Quiser saber quais são as nossas companhias, é só observar os tipos de pensamentos que nós passamos hoje ao longo desse dia tendo. E aí vocês vão ver que, como ainda nós somos criaturas inferiores, nós vamos de manhã orar, aí sai no trânsito, fica nervoso com alguém, já baixou o padrão vibracional. Dali a pouco, você chega no trabalho, começa a trabalhar, eleva de novo o padrão vibratório, aí discute com o colega, já baixou o padrão vibratório, já perdeu a sintonia. Então, quando nós somos criaturas inferiores, esse padrão ele oscila durante o dia. É difícil mantê-lo de uma forma linear, mas por isso nós precisamos nos esforçar. Então, por que nós não conseguimos ter piedade para com o outro, perdoar o outro, amá-lo, entendê-lo? Porque nós não estamos fazendo isso nem conosco mesmo. Nós, quando erramos, nos autopunimos, achamos que não merecemos nem o amor divino, nem o perdão, o amor das pessoas, nos julgamos, nos auto-obsediamos o tempo todo, vivemos angustiados e tristes. Então, olha só, mas por que errar e falhar? Porque ao errar e falhar, nós agimos desse jeito. Tem uma explicação, e essa explicação ela é espiritual e tem a ver com o padrão vibracional. Nós aprendemos a agir dessa maneira. E tudo que é aprendizado se torna um hábito. Por isso que nós temos, infelizmente, tanta dificuldade de fazer o bem, porque o bem não é um hábito ainda para nós. Ele precisa ser um esforço diário, sabe? Aquele dia que você precisa levantar cedo para ir no centro fazer a sopa, eles falam, nossa, a cama está tão boa. Então, sabe, é difícil, você tem que fazer um esforço para conseguir. Agora, o mal não, nós estamos há milênios praticando o mal, né? Sendo orgulhosos, vaidosos, matando e fazendo uma série de coisas, julgando, condenando os outros. Então, isso para nós é tão fácil que nós estamos habituados a fazer. E para fazer o bem, nós precisamos então adquirir o hábito de fazer o bem, que ainda é difícil para nós. Vamos lá, então, porque ao errar e falhar, nós agimos dessa forma, autopunição, com pensamentos, né, de não merecimento para nós mesmos, com autoflagelação, por causa do nosso orgulho. A raiz de tudo isso, ela se mantém lá no nosso orgulho. Nós ainda nos sentimos superiores aos outros, acreditamos que nós superestimamos o nosso valor. Sabe quando a gente olha para a gente e fala assim, nossa, mas eu sou tão importante, eu tenho tanto valor, olha como eu sou bom, olha como eu sou importante. A gente faz isso com a gente. Então, nós somos orgulhosos. E nós criamos para nós uma cartilha do bem. Tudo que anda conforme essa cartilha, eu estou fazendo certinho. Eu consigo olhar para mim e falar, não, mas eu estou certa. Aquela fulana lá que está errada. Então, tudo que os outros fazem é errado e tudo que eu faço é certo. A base disso é orgulho, né? Então, olha só, por essa razão, quando a gente erra, a gente encontra dificuldades em aceitar. Por quê? Eu não quero olhar para mim e falar assim, criatura, você é frágil. Você é pequena, você é inferior, você é passível de falhar. Nós temos que admitir que nós temos dificuldade, porque nosso orgulho ainda não nos permite, porque a gente se acha pronto, acabado. Não estamos ainda num processo de se fazer, se construir todos os dias. Por que também? Porque nós somos cruéis, conosco mesmo. A crueldade é, sem dúvida, a mais dissimulada de todas as opressões. Sabe por quê? Na crueldade a gente veste uma máscara. Quando a gente erra, já repararam quando a gente erra, a gente fala assim, você procura uma amiga mais próxima, alguém que você confia e fala assim, fulana, pra que eu fui fazer aquilo? Eu não podia ter feito aquilo, eu já sei que isso é errado. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está querendo angariar virtudes fictícias. Porque o outro nos ama, é nosso amigo, vai lá e acalenta nosso ego. Não, fulano, tá tudo bem, calma, você fez certo.
Não se puna assim, não se flagele, tá tudo bem, isso vai passar. Depois você pede perdão, vai ficar tudo bem. O que a gente está fazendo com isso? A gente quer se ardonar, se enfeitar de virtudes que a gente não tem. E aí a gente veste a máscara da crueldade. Ai, coitadinha de mim, eu fiz isso, mas eu não queria fazer, sabe assim? E aí essa crueldade disfarçada de virtude, a gente busca os aplausos e as considerações dos outros. Na verdade, a gente não está sendo sincero com a gente. E por conta disso, do orgulho dessa crueldade, nós temos dificuldade em aceitar que nós erramos e que nós somos capazes de fazer o mal sim. Outra coisa que dificulta a nosso encontro conosco mesmo, o nosso auto-perdão, a nossa autocrítica destrutiva. O indivíduo ele passa a se criticar, desmerecer-se, desvalorizar sua existência, sua capacidade, ver tudo o que faz como negativo e desprovido de valor. E aí o foco está no julgamento. E aí quando a gente faz isso, nós desconsideramos as nossas qualidades. Porque nós temos qualidades, nós já avançamos, mas a gente desconsidera isso na hora que a gente erra. E aí a gente tenta lá, em vez de verdadeira aceitação de quem eu sou, das minhas capacidades de autorresponsabilização por ter errado, eu prefiro ali, me autocondenar para aliviar minha culpa. E isso não resolve. Isso cria outros problemas. A gente está ali, na verdade, fugindo da verdade. Outro problema seríssimo da nossa personalidade espiritual. Nós somos espíritos inseguros, não conhecemos o nosso valor e por isso mesmo desmerecemos as nossas necessidades, não nos julgamos aptos a receber amor e também por isso não conseguimos amar. Claro, isso tem um jeito? Tem. Nós vamos entender hoje como iniciar o processo reverso de tudo isso que nós fazemos conosco mesmo. Então, falta de misericórdia conosco mesmo. Nós não conseguimos olhar para nós com misericórdia. A gente não consegue compreender e aceitar que nós somos falhos, passíveis de erro e que em nós ainda moram muitas dificuldades. A gente tem dificuldade de fazer o que alguns estudiosos da doutrina espírita chamam de Calver-Homer. O que é isso? É colocar na balança qualidades e defeitos e fazer uma avaliação sincera da nossa personalidade. A gente tem dificuldade disso. E por isso mesmo a gente não consegue se encontrar, se auto-perdoar e por isso mesmo ainda não conseguimos perdoar o outro. Então, habitualmente, porque é um hábito, a pessoa que se equivocou lamenta a ocorrência do passado ou faz a consciência de culpa, se afligindo. Então já reparou que a gente oscila nessas duas situações? Quando eu erro, eu fico lamentando a ocorrência. Ai, eu não podia ter feito isso, eu já sei, eu errei de novo, eu não acredito. Ou a gente fica se autoflagelando, se perturbando intimamente. E aí não resolve. As duas situações, elas causam aflições íntimas, depressão, angústia, e não resolve de fato a situação. Claro, então o que nós precisamos, à luz da doutrina espírita, fazer? Então, mesmo quando os conflitos decorrem de defeitos das nossas reencarnações passadas, por exemplo, nós nascemos com algum defeito congênito, com alguma doença kármica, com algum problema de saúde que eu já estou respondendo em vidas passadas, mesmo quando os meus conflitos decorrem dos efeitos reencarnatórios, se manifestam em nós como psicopatologias de angústia, de medo, de insegurança, sob o aguilhão do remorso de algo inexplicável, porque vem um remorso que a alma não consegue identificar de onde ele surge, porque está lá atrás essa falha. A conscientização do bem que se haja feito ou que se poderá fazer produz um lenitivo que vai suavizar os nossos conflitos, facultando então a disposição sincera de reabilitar. Então o primeiro passo é olhar para nós, compreender quem nós somos e entender, tá, até aqui eu consegui ser isso.
E como diz o Emmanuel Chico, graças a Deus já somos o que somos, porque já fomos pior. Eu vou olhar para mim, aceitar com sinceridade quem eu já consigo ser e vou fazer uma balança das minhas qualidades e das minhas dificuldades enquanto espírito e entender que agora, aqui, hoje, a partir dessa noite, eu posso começar a fazer e traçar um final diferente para mim. Por quê? Eu vou entender que a partir de agora eu posso fazer o bem, eu posso aprender a me perdoar, eu posso olhar para mim com mais misericórdia e assim, devagarinho, ir aprendendo a olhar o outro com mais amor, com mais misericórdia, tendo mais tolerância com as falhas do outro. Então, qual que é, segundo Joana de Ângeles, a cura, ou o processo que vai iniciar essa cura? Focar no bem que se possa fazer. Autorresponsabilizar-se pelos erros cometidos e aceitar que somos falhos. Mas isso é difícil, porque isso vai esbarrar lá onde? No nosso orgulho, na dificuldade que a gente tem de aceitar que nós somos criaturas pequenas, cheias de defeitos. Mas nós precisamos começar. Se a gente não começar hoje, a gente vai estar retardando a nossa possibilidade de perdão e de reconciliação conosco mesmo e com os outros. Então vamos lá. No exame dos nossos insucessos, uma atitude deve prevalecer, a do auto-perdão. Eu vou olhar para mim todos os dias e vou me auto-perdoar, compreendendo que essa era a maneira que eu consegui reagir naquele momento. Eu vou olhar para a situação conflituosa que me aconteceu, a discussão no trabalho, conflito com meu chefe, a briga com meu esposo ou com a minha esposa, a discussão com meu filho que já é adolescente, uma fase difícil. Eu vou olhar para isso e falar, bom, desculpa, foi tudo que eu consegui ser naquele momento e vou aceitar isso. Primeiro passo é esse, aceitar que naquele instante foi tudo que você conseguiu fazer com os conhecimentos que você já tinha. E está tudo bem. Aí quando eu fizer isso, eu vou passar por uma outra etapa. Por quê? O auto-perdão é uma necessidade para eliminar a culpa, o que não implica em acreditar haver agido corretamente ou justificar a ação. Então, ou seja, quando eu vou me auto-perdoar, eu preciso iluminar a consciência e olhar para esse erro, mas sem me auto-justificar e sem querer, sabe assim, aliviar minha culpa. Eu preciso olhar para isso com sinceridade. E aí eu vou me dar a oportunidade sincera de crescimento interior, de reparação dos prejuízos que causei e de aceitação das minhas próprias estruturas falhas, íntimas, que eu carrego. Porque o resultado do que eu sou hoje é o resultado do meu ontem. Se eu quero me fazer melhor, eu preciso começar agora, para que no futuro próximo a gente já consiga se aceitar, humildemente reconhecer quem de fato nós somos, então começar a nos auto-perdoar para perdoar os outros e amar a si mesmo e ao outro como Cristo quer que nós de fato façamos. Então, logo depois de fazer esse trabalho inadiável com a culpa interna, de nem me desculpar e nem ficar me autoflagelando, eu vou sinceramente aceitar que eu falhei e me autorresponsabilizar, eu vou corrigir os ressentimentos. Como que eu faço isso? Assim, o simples fato de você despertar para essa atitude sincera já vai criar uma áurea mental em torno de você diferente. Por quê? Você vai parar de se autoflagelar, de criar ali no seu entorno nuvens de depressão, angústia, ansiedade e assumir de fato uma postura que vai reconhecer o erro e dar o próximo passo para começar a se recuperar. Então, em se tratando de uma ação que está lá no pretérito, Flávio, eu nasci com a doença congênita, como eu tenho que fazer? Eu vou aceitar essa doença com muito amor, entendendo que ela é a corrigenda de um erro meu. Vou passar a me amar, entendendo que esse é o resultado das minhas ações e começar hoje um trabalho de autoaceitação disso e de quem eu sou, porque sou, sabe? Sem desculpismo e sem autoflagelação. Eu vou então preparar a minha mente para ter disposição psicológica, para renovar um comportamento que
vai de fato influenciar a lei de causa e efeito. Porque quando nós começamos a fazer isso de uma forma verdadeira conosco mesmo, eu sou capaz de influenciar a lei de causa e efeito. Vocês sabiam disso? Quando a gente aceita e começa um passo a passo em nós para mudar, você consegue, às vezes, mudar algo que estava programado para a sua encarnação. Necessariamente aquilo não precisa acontecer. Por quê? Porque a lei está vendo que você está se esforçando para se melhorar. Então aquela punição, ou aquele ato, ou aquele fato que aconteceria pode não ser necessário mais. Porque eu já iniciei, sem autoflagelação, um processo de autorreconhecimento de quem eu sou e de aceitação. Depois que eu iniciei isso, então de fato eu vou conseguir perdoar o próximo. Por quê? Olha só, os apóstolos questionam Jesus. Jesus, quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-ei, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. O que Jesus quis dizer com isso? Que a mesma falta que me for cometida todos os dias, eu tenho que perdoá-la todos os dias, 70 vezes, 7 vezes. Certo? Por exemplo, eu cuido da minha mãe doente idosa, ela me xinga todo dia. Então, todo dia eu tenho que perdoá-la. Porque ela está com dor, ela está idosa, ela está cansada, ela já passou por muita coisa, ela já não tem paciência mais. Eu vou me lembrar das vezes que eu dei trabalho para ela, ela passou as madrugadas em claro para cuidar de mim, e vou, porque dói, né? Porque assim, ó, quando os pais nos xingam, aquilo machuca. Não vou dizer que não machuca, porque machuca. Aquilo mexe conosco, é alguém que você ama, é alguém que cuidou de você, e de repente aquela pessoa está tão idosa, está tão doente que ela está te atacando. E aí a mente, ela luta entre aceitar e perdoar, e às vezes remoe aquilo, sabe? Então nós temos que fazer esse trabalho. Eu preciso perdoá-la todos os dias, 70 vezes 7. Por quê? Só assim, quando eu estou perdoando a minha mãe, eu estou fazendo um esforço íntimo de aprender a me auto-perdoar, olhando para ela, aceitando que eu também, quando ficar idosa, posso ficar como ela, sou falha como ela, né? Tenho as minhas, vamos dizer assim, as minhas inquisiras íntimas que ainda não superei, e por isso mesmo, como eu não superei as minhas questões, eu preciso perdoar as questões dela também. E aí a gente vai olhando para nós com mais misericórdia e aprendendo a olhar para o outro com mais misericórdia e paciência. Então, conhecendo essa verdade, por que nós não conseguimos perdoar aqueles que nos ferem e nos magoam? Por quê? Porque todas as razões explicitadas antes, nós somos cruéis, nós somos orgulhosos, falta misericórdia para conosco, somos espíritos inseguros porque não nos conhecemos, não conhecemos as nossas capacidades, ou seja, qualidades e defeitos. Nós criticamos a gente de forma exacerbada e, consequentemente, o outro é um espelho. Quando eu faço isso comigo, eu vou fazer com o outro também. Entende por que a gente tem dificuldade de perdoar? Porque nós ainda não conseguimos praticar o auto-perdão verdadeiro para conosco. Ainda não conseguimos usar de misericórdia profunda para conosco. Então, nós não conseguiremos, infelizmente, fazer isso com o outro. Então, olha só, o que fazer para se auto-perdoar e perdoar aqueles que nos feriram? O primeiro passo, Joana de Ângeles e Hamed fala para nós, o primeiro passo é aceitar que nós somos falhos, vencer o véu do orgulho, descer essa máscara que a gente se vestiu de bonzinho e passar a compreender que nós ainda não somos espíritos puros, nós estamos destinados a ser, mas ainda não somos. E, embora essa seja a nossa destinação, nós estamos ainda muito distante de atingi-la. Então, o primeiro passo é aceitar que somos falhos. A segunda é ter humildade e misericórdia. Humildade para olhar para nós como somos e misericórdia para nos aceitar como somos. Entendendo que o meu hoje é resultado do meu ontem. Sem desculpismo e sem autoflagelação. Essas duas etapas, elas vão abrir espaço para o auto-perdão. Então,
todo conhecimento bem vivido e analisado transforma-se em patrimônio de experiência valiosa, ensinando quando negativo, ou seja, quando nós errar, essa experiência vai nos ensinar profundamente, e a técnica de como não se deve agir de novo. Vocês sabem por que nós não estamos mais, graças a Deus, matando, roubando, invadindo as casas dos outros e tomando as coisas às forças? Por quê? Nós já fizemos isso, nós temos horror a isso hoje. O que a gente vê lá no jornal, estampado lá, e que aquilo já nos causa horror e a gente fala, meu Deus, o que está acontecendo com a humanidade? É porque nós já praticamos aquilo e passamos por todas as experiências, por todas as etapas da lei divina, para estar quites com a lei divina, e por isso hoje isso nos causa horror. Nós já nos conscientizamos do erro e pedimos perdão, ou seja, aceitamos que erramos sinceramente. Depois a gente expiou a falta. Expiar é passar por todas as dores que nós causamos aos outros, para entender que aquilo dói. Então nós já nos arrependemos, já expiamos, e o livro Céu e Inferno vai falar em 3 etapas: arrependimento, expiação e reparação. Eu coloco uma antes da reparação, que são as provas. Nós vamos nos arrepender, expiar, que é viver na pele daquilo que a gente causou para entender que dói. Depois nós vamos ser provados, porque a lei divina precisa verificar se a gente realmente não vai cair naquilo. E aí vem as provas, as situações que vão trazer aquela vivência de novo, para ver se você realmente está forte, não vai cair. E aí, por último, reparar, que é quando eu vou receber aqueles que eu fiz o mal, para devolver para eles tudo quanto eu tirei. Só depois de passar por essas 4 etapas, nós estamos quites com a lei divina. Por isso que, quando a gente vê os jornais, aquelas coisas que lá estão acontecendo nos causam horror, porque nós já passamos por essas 4 etapas. Certo? Vamos lá então. O que nos falta? O que nos falta para de fato iniciar esse processo em nós? Falta-nos vontade. Lá no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel vai falar que a nossa mente ela é um espelho vivo, uma consciência lúcida, um grande escritório que está subdividido em várias sessões de serviço. E lá nessas sessões de serviço nós possuímos o departamento dos desejos, que opera os propósitos, as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho, o departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução, da cultura, da imaginação, da sensibilidade, da memória, que vai arquivando tudo quanto nós fazemos e acontece conosco. Mas acima de todos eles há um gerente. Há um gerente dessa mente humana, e esse gerente chama Gabinete da Vontade. A vontade, ela é essa gerência esclarecida, que tem que estar no comando de todos os outros departamentos, para que, de fato, a nossa mente esteja equilibrada. Por que a gente não consegue iniciar esse processo e todo dia a gente falha? Porque Emmanuel Kardec questiona aos espíritos o que falta aos seres humanos para que eles se tornem bons de verdade. Falta vontade. A nossa vontade, ela está, vou usar uma palavra aqui por falta de uma expressão, ela está enlanguecida, amolecida, sabe? Ela não está bastante fortalecida. A gente, quando quer adquirir as coisas materiais, já repararam, quando a gente quer uma casa bonita, um carro novo, um celular do ano, a gente vai lá, trabalha e compra. Falta a gente exercer essa mesma vontade nos departamentos da alma e do nosso autoconhecimento. Se a gente empregasse o mesmo esforço e a mesma vontade que a gente tem para conquistar as coisas materiais na conquista das nossas virtudes espirituais, nós já estaríamos muito melhor, porque ainda nos falta vontade. Então, a vontade é esse impacto determinante. Nela nós dispomos de um botão poderoso, que a hora que eu disser, chega, eu não quero sofrer mais. Porque nós parecemos aquele cachorrinho que está lá no posto de gasolina, que o Chico Xavier narra numa história, que chegou um moço no posto de gasolina,
e tinha um cachorrinho sentado no canto do posto chorando, e uivava e chorava, e o moço parou para abastecer e questionou o frentista: mas por que esse cachorro tanto chora? Aí o moço responde, o frentista responde: porque ele está sentado no prego. Ué, mas por que ele não se levanta? Aí o frentista responde: porque ainda não doeu o suficiente. E nós somos esse cachorrinho, sentados sobre os nossos desejos, deixando que os nossos desejos e as questões inferiores da nossa alma comandem a nossa mente, sentados na dor diariamente, e ainda não doeu o suficiente. Porque a hora que doeu o suficiente, nós vamos apertar esse botão da vontade, poderoso inclusive, e dizer: chega, eu não quero mais sofrer. A partir de hoje eu me comprometo comigo mesmo a começar meu autoconhecimento, parar de me autoflagelar, ter mais misericórdia comigo, me aceitar como sou, mas a partir de agora eu vou ser diferente. Eu vou batalhar para que aquilo que eu ainda faço de errado eu não faço mais. O Haroldo Dutra Dias, tem um livro dele que eu gosto muito, agora não vou me lembrar o nome. Ele fala o seguinte, que quando nós queremos mudar algo em nós, é como se fosse um carro. Imagina um carro a 200 e tantos quilômetros por hora numa rodovia. Nós estamos praticando os erros há milênios e nós parecemos esse carro na rodovia. Quando você aperta o botão poderoso da vontade, você fala: chega, já doeu o suficiente, eu vou frear isso aqui agora. Você pisa no freio, toda a força que você projetou para praticar o mal, ela vem sobre você. Ele chama esse movimento de, na física, movimento retilíneo uniforme. Toda a força que projetou vem sobre essa ação. Então, tudo quanto é vontade, desejo que você utilizou para praticar o mal, realizar seus desejos, falar mal dos outros, desviar, mentir, enfim, todos os erros que nós praticamos cotidianamente, o impulso que a gente vem há anos, há milênios impondo aqui, quando eu aperto o botão da vontade, eu vou frear de uma vez. Só que toda a força que eu impus, ela vai vir sobre mim. Por isso que quando a gente decide ser bom, vocês já repararam que vem um monte de situação que te prova todo dia? Nossa, caramba, eu me prometi ser melhor. Olha aqui, eu falei que hoje eu não ia errar, olha aqui, aconteceu de novo. Porque aí quando você emprega seu esforço para ser melhor, aquelas situações elas vão vir como avalanche sobre você. Porque a força que você empregou todo aquele tempo fazendo mal. E agora você vai ter que apertar esse botão determinante da vontade, com vontade mesmo, e devagar, prova a prova que for aparecer no seu caminho, lutando contra esses instintos maus que nos dominam, para que a gente possa devagar vencê-los. Então, se a gente deixar na nossa mente o desejo comandar, nós vamos, como estamos até hoje, cometendo enganos aflitivos, nós vamos aí perder o controle da direção, porque até agora nós deixamos o desejo comandar. Eu desejo namorar aquele homem, mas aquele homem é casado? Não, mas eu desejo, eu vou namorar com ele. Entende? E aí eu quero, porque quero, meu desejo quer, e eu vou realizar. Eu sei que é errado, a minha consciência já me condenou, já me disse, eu conheço, eu sei, porque a lei está registrada em mim, mas eu quero. E aí eu vou lá e cometo a falha, esquecendo eu que depois eu vou ter que me reencontrar com essa esposa, trazê-la como filha para dentro do meu lar, amá-la, perdoá-la, devolver a ela o ente querido que vai ser pai dela. Muitas das vezes nós vamos ver relações de pais e filhos que a filha morre de ciúme do pai. Por quê? Em outras vidas, os próprios livros do André Luiz está aí, nós estamos lendo, estudando uns, mostra isso. Essas filhas ou essa mulher foi amante em outra vida e ela vem para devolver esse ente amado, aprendeu a amar de uma forma diferente e recebe as filhas que podem ter sido amantes ou vice-versa, para que nessa relação nova de amor aprendam a se amar e se perdoar. Entende por que é tão difícil conviver no lar? Porque ali está de fato os nossos maiores desafios. Então, não deixamos o desejo aí no comando da mente. Então, só a vontade é suficiente
suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão. Nós vamos refletir, continuar desejando, mas o que eu tenho que fazer? Tratar de me conectar com sintonias melhores, pôr vontade no comando da minha mente e impor disciplina aos meus pensamentos e às minhas ações. Aí, de fato, eu vou então me conectar com as correntes do bem, me renovar cada dia mais, me tornando de fato um espírito melhor. E a gente tem a mania de acusar a carne, né? Já ouviu a expressão, a carne é fraca? Que mentira, hein? A gente quer usar essa desculpa porque é muito mais fácil dizer que a carne é fraca do que admitir que aquilo que eu desejo está lá no mais profundo da minha alma. A carne, ela só vai refletir o que está em mim, porque de fato está registrado na memória. O Haroldo vem falar para nós, explica profundamente que na base da mente mora o homem primitivo. Sabe aquele homem lá das cavernas? Os instintos, né? De comer, de sexo, de alimentar, de conquistar. Está aqui, ó, na base do nosso cérebro. É chamado de homem primitivo. E Freud vai chamar aí de id, que é o id, que é essa consciência primitiva, instintiva, que tudo se realiza pelo desejo. Aqui no meio do nosso cérebro vai estar o ego, que é essa personalidade de hoje, formada, né, pelo nosso ontem, que faz a mediação entre o homem primitivo e o homem que nós seremos no futuro, que é o superego, que a psicologia chama. Esse superego, esse homem que a Joana de Anjos chama de ser integral, que é o espírito puro que nós seremos, ele está aqui na base do nosso cérebro. Aqui está registrado em nós, na nossa consciência, as leis divinas. Então nós estamos constantemente brigando com esse homem primitivo para que esse superego comande a nossa casa mental e a gente possa deixar que as leis divinas comandem o barco da nossa mente. Mas infelizmente nós estamos deixando esse homem primitivo comandar esse barco. Os desejos estão falando mais alto e nós estamos nos entregando a esses desejos. Então, mentira, a carne não é fraca, é o espírito que dá à carne as qualidades correspondentes ao seu instinto, tal como o artista vai imprimir no barro a obra-prima que ele deseja fazer. Então, a responsabilidade moral dos nossos atos é nossa, é do espírito, jamais da carne. Assim, quanto mais esclarecidos nós formos, mais atos bons, mais responsabilização, mais autoconhecimento nós teremos, certo? Então, nós precisamos conquistar segurança íntima, ter uma conduta orientada pela consciência, colocar a vontade no comando dessa mente, não deixar o desejo nos controlar e buscar compreender que assim como eu, o outro que falhou comigo é tão pequeno, tão falho, é um espírito em aprendizado assim como eu. E aí eu vou passar a olhar para ele com mais misericórdia, com mais aceitação. E aí eu sou capaz de me perdoar e perdoá-lo também. Só para finalizar, estou acabando. Só vou falar rapidinho do Código Penal da Vida Futura, está lá no livro Céu e Inferno. O Código Penal da Vida Futura é aquele código que está registrado nas nossas consciências. Como eu já disse para vocês, nós precisamos passar pelas 4 etapas. Arrependimento, que é quando eu aceito que eu errei, eu vou expiar, ou seja, vou vivenciar aquilo que eu provoquei para eu entender que machuca, depois eu vou ser provado e então reparar. E enquanto houver vestígios do mal praticado, haverá prova e expiações. Por isso que esse planeta ainda não se transformou, certo? Aqui só para finalizar, nem toda falta cometida vai gerar a mesma punição na lei divina. Há infinitas formas de se pagar algo, de se quitar algo com a lei divina. Não necessariamente é assim, eu matei e tem que ser morto. Não funciona assim. Muitas das vezes aquele que matou muita gente vai poder nascer numa vida como médico, dando a vida aos outros. Então, na lei divina, graças a Deus, há uma infinidade de possibilidades para que a gente possa se colocar aqui, desfalei. Aqui eu explico para finalizar o poema. Perdão. Se o mundo agrava os problemas, dá prova que te retém. Vencendo as provas e entraves, perdoa fazendo bem. Caminha de peito em chagas, sem mão amiga de alguém. Todavia, embora angústia, perdoa fazendo bem.
Pelo auxílio que entendeste, recebeste a dor, porém, sublimando a própria vida, perdoa fazendo bem. Suplicas de toda parte, mas o apoio nunca vem. No entanto, não desespere, perdoa fazendo bem. Recolhes por onde vais, derrotas, mágoa, desdém, mas se espera por vitórias, perdoa fazendo bem. Oferta o melhor que possa, sem mesmo saber a quem. Se a maldade surge em torno, perdoa fazendo bem. Ponderando ou comentando, foge ao fel que o mal contém. E ainda que o mal te fira, perdoa fazendo bem. Padeces ingratidões no sonho que te sustém, contudo segue adiante, perdoa fazendo bem. Nos teus abraços, nos teus braços por socorro, toda resposta é ninguém. Mesmo assim, onde estiveres, perdoa fazendo bem. Desafio ao teu coração é luta que não convém. No exemplo da fonte humilde, perdoa fazendo bem. Então, ante a divina ascensão que nos espera, hoje, aqui, agora e além, quem segue com Jesus Cristo, perdoa fazendo bem. Me desculpa a adiantada da hora. Agradeço vocês por terem me ouvido, a paciência, viu? Que Jesus os abençoe. Possamos sair daqui, né? Possamos sair daqui e conseguimos perdoar e perdoar os outros.